Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você aqui conosco, um espaço criado para fortalecer sua fé, trazer paz ao seu coração e ajudá-lo a encontrar respostas na palavra de Deus. Hoje, eu profetizo que Deus trará um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de vitórias, paz e realizações. Que o Senhor derrame bênçãos sobre você e sua família, em nome de Jesus. O tema do nosso vídeo de hoje é Superando o medo do futuro e encontrando paz no presente. Antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Eu prometo que revelações profundas serão feitas hoje e você sairá daqui com uma nova perspectiva sobre a vida e o futuro. A Bíblia nos ensina que o medo não vem de Deus. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra é clara. Deus nos dá força, coragem e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Mas por que ainda sentimos tanto medo do futuro? Pense nisso. O medo do futuro muitas vezes nasce da incerteza e da falta de controle. Queremos garantir que tudo esteja perfeito, mas esquecemos que não somos nós que controlamos o amanhã. É Deus quem está no comando. Quando tentamos assumir o controle absoluto, acabamos carregando um peso que não fomos feitos para suportar. Você já parou para refletir sobre as vezes que se preocupou com algo que nunca aconteceu? Estudos mostram que grande parte das nossas preocupações não tem lógica. Gastamos tempo e energia pensando em problemas que, na maioria das vezes, não se concretizam. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 34, nos dá um conselho poderoso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa palavra é tão atual e tão verdadeira. Quantas vezes ficamos tão preocupados com o futuro que esquecemos de viver o presente? Agora pergunto a você, o que tem roubado a sua paz hoje? É a incerteza sobre um emprego? A preocupação com a saúde de alguém que você ama? A ansiedade por uma situação financeira? Quero que você escreva nos comentários: Eu entrego o meu medo a Deus. Declare isso, porque quando colocamos os nossos medos nas mãos de Deus, Ele nos dá força para vencê-los. A história de Abraão é um exemplo maravilhoso de confiança em Deus. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para deixar sua terra, sua família e ir para um lugar desconhecido. Imagine o medo que ele poderia ter sentido ao sair da sua zona de conforto. Mas Abraão obedeceu, confiando na promessa de Deus. E o que aprendemos com isso? Quando confiamos em Deus, Ele não apenas nos guia, mas nos abençoa além do que podemos imaginar. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Quero que você saiba, Deus não abandona os seus filhos. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 está escrito: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essas palavras não são apenas para os tempos bíblicos, elas são para você agora. O medo do futuro não pode dominar a sua vida, porque Deus já escreveu os seus dias. Ele é o autor da sua história, e o final dela é de vitória. Se você está comigo até aqui, escreva nos comentários: Eu confio no Deus do meu futuro. Amados irmãos, continuando nossa reflexão, é importante entendermos que o medo do futuro, muitas vezes, tem raízes profundas em nossas experiências e crenças. Quantas vezes já nos sentimos inseguros por não sabermos o que está por vir? É como andar por um caminho desconhecido, sem saber o que encontraremos à frente. Esse sentimento pode ser resultado de traumas do passado, de promessas não cumpridas ou até de situações em que nos sentimos desamparados. Mas quero lembrar a você que mesmo nas noites mais escuras, Deus está conosco. O Salmo 23 nos conforta com estas palavras: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Se você sente que o medo tem tomado conta do seu coração, quero que faça uma pausa agora mesmo e declare: Senhor, eu entrego todo o meu medo a Ti. Essas palavras simples têm um poder tremendo, porque elas demonstram confiança no cuidado divino. Vamos refletir sobre a fé. A Bíblia nos ensina que a fé é a chave para vencermos o medo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que, mesmo quando não enxergamos o caminho, podemos confiar que Deus já preparou tudo. Você já parou para pensar na história de Josué? Após a morte de Moisés, ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel até a terra prometida. Imagine a responsabilidade que ele sentiu. O medo poderia facilmente tê-lo paralisado. Mas Deus lhe deu uma ordem clara em Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa mensagem é para você também. Deus está dizendo: seja forte, não desista, eu estou com você. O medo nos faz esquecer que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Ele já está no nosso futuro, preparando o caminho. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus já escreveu os seus dias e eles são cheios de esperança. Quero compartilhar com vocês um exercício prático. Toda vez que um pensamento de medo ou ansiedade surgir, faça uma oração curta como: Senhor, eu confio em Ti. Essa simples declaração alinha o seu coração com a vontade de Deus e desvia o foco do medo para a fé. Além disso, medite nas promessas de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo nos lembra que até as dificuldades são usadas por Deus para um propósito maior. Agora quero que você interaja comigo nos comentários. Responda: o que tem tirado a sua paz ultimamente? Compartilhe, porque juntos podemos orar e buscar na palavra de Deus as respostas para esses desafios. Pense na imagem de um barco no meio de uma tempestade. Quando as ondas se levantam, é natural sentir medo. Mas lembre-se de Jesus acalmando a tempestade em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E ele ordenou que o vento e o mar se acalmassem. Esse mesmo Jesus está no seu barco hoje. O poder da fé não está em entender como Deus fará, mas em confiar que Ele fará. Imagine o alívio dos discípulos ao ver a tempestade cessar. Esse mesmo alívio está disponível para você. Quero reafirmar que você não está sozinho nessa jornada. Deus está ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Quero que você declare agora nos comentários: eu confio que Deus está no controle. A seguir vamos falar sobre como a paz de Deus pode transformar o presente e como podemos viver plenamente, mesmo em meio às incertezas da vida. É importante refletir sobre o que significa viver a paz de Deus no presente. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, encontramos uma promessa maravilhosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não permita que o medo do futuro roube a sua paz. Confie no Senhor de todo o coração e permita que o Espírito Santo seja o seu guia em cada decisão. Essa prática diária pode transformar a sua forma de encarar os desafios. Amados, viver a paz de Deus no presente é um testemunho poderoso. Quando as pessoas ao nosso redor veem a tranquilidade e a alegria que vem de Deus, elas são impactadas. Lembre-se, a paz de Deus não é apenas para você, mas também para tocar a vida de outros.
Se você está comigo até aqui, escreva nos comentários: eu recebo a paz que excede todo entendimento. A seguir, vamos explorar como o Espírito Santo nos fortalece diariamente e nos ajuda a vencer o medo, renovando a nossa mente e transformando a nossa vida. Amados irmãos, chegamos a uma etapa crucial desta mensagem. Agora, vamos falar sobre o papel do Espírito Santo em nos fortalecer e renovar nossas mentes, ajudando-nos a superar o medo do futuro e a viver em paz no presente. O Espírito Santo é o nosso Consolador, enviado por Deus para nos guiar e sustentar. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isso significa que mesmo quando não sabemos como agir ou o que dizer, o Espírito Santo nos ajuda, trazendo à nossa memória as promessas de Deus e nos guiando no caminho certo. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, nossa mente começa a ser transformada. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos uma exortação poderosa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já percebeu como o medo pode encher nossa mente de pensamentos negativos? O inimigo sabe que, ao controlar nossos pensamentos, ele pode nos paralisar. Mas o Espírito Santo nos dá força para rejeitar essas mentiras e encher nossa mente com a verdade de Deus. Imagine a seguinte cena: você está cercado por escuridão, mas uma pequena chama começa a iluminar o caminho à sua frente. Essa chama é o Espírito Santo, que dissipa as trevas do medo e nos enche de luz e coragem. Vamos refletir sobre uma história que exemplifica isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 31, os discípulos de Jesus enfrentavam grandes ameaças por pregarem o Evangelho, mas em vez de cederem ao medo, eles oraram pedindo coragem. O texto nos diz que o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Então proclamaram a palavra de Deus com intrepidez. O mesmo Espírito Santo que capacitou os discípulos está disponível para você hoje. Ele é a fonte da coragem que precisamos para enfrentar os desafios da vida e confiar no futuro. Quero que você reflita agora. Quais áreas da sua vida você ainda não entregou ao Espírito Santo? Peça a Ele para preencher o seu coração, renovar sua mente e guiar os seus passos. Diga comigo: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Renova minha mente e transforma o meu coração. Quando entregamos tudo ao Espírito Santo, experimentamos uma paz sobrenatural que nos permite enfrentar o amanhã com confiança. Isso não significa que nunca mais enfrentaremos desafios, mas sim que teremos a força necessária para superá-los. Amados, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, lemos sobre o fruto do Espírito, que inclui paz, paciência e autocontrole. Esses são os atributos que nos ajudam a viver de forma plena, mesmo em meio às dificuldades. Você sabia que o Espírito Santo intercede por nós? Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a garantia de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você deseja experimentar essa renovação do Espírito Santo, faça esta oração comigo. Senhor, eu te entrego todos os meus medos, preocupações e ansiedades. Eu abro meu coração para o teu Espírito Santo. Que ele renove minha mente, encha-me com a tua paz e me dê coragem para enfrentar o futuro. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero que vocês compartilhem nos comentários. Eu creio no poder do Espírito Santo para renovar minha vida. Testemunhe o que Deus tem feito por você, pois suas palavras podem inspirar outros a buscarem essa transformação. Antes de encerrar,
Quero lembrar você que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Não permita que o medo do futuro roube a sua paz. Confie no Senhor de todo o coração e permita que o Espírito Santo seja o seu guia em cada decisão. Se você foi abençoado por essa mensagem, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta palavra. E não se esqueça de assistir aos outros conteúdos aqui do canal. Tenho certeza de que eles trarão ainda mais edificação para a sua vida.